Olá, graça e paz, mais um vídeo do nosso canal, Roberto de Carvalho, Escatologia. E hoje o assunto é fantástico, o juízo final. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Indubitavelmente, de todos os temas escatológicos, o mais auspicioso, o mais convidativo, é o que trata do juízo final. O juízo final é um tema que impressiona cultos e incultos, ricos e pobres, bons e maus, a cristãos e não cristãos. E ele vai ser o mais severo de todos os juízos estabelecidos por Deus. João, escritor do Apocalipse, disse: Eu vi um grande trono branco. O trono é grande porque fala da onipotência de Cristo. É branco porque fala de sua justiça, pureza e santidade. Eu quero lhe dizer que o trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, sede do governo brasileiro. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos da América do Norte, na Casa Branca, em Washington, sede do governo americano. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris, sede do governo francês. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que o trono real, onde se assenta o rei Charles III, no Palácio de Buckingham, em Londres, sede da realeza britânica, porque o trono de Cristo é perfeito, é santo, é puro e incorruptível. A terra e o céu recuarão, permitindo que naquela vacância o trono de Cristo brilhe mais intensamente. A Bíblia diz que o Hades dará os seus mortos. Portanto, os mortos ímpios haverão de ressuscitar no dia do juízo final. No entanto, os ímpios não vão ressuscitar com corpos gloriosos como aqueles que nós haveremos de ter. Ao contrário, eles vão ressuscitar com corpos da ignomínia, com as marcas tétricas e apavorantes do pecado. Temos dois pontos a destacarmos aqui nesta prédica. O primeiro, diz a Bíblia que diante do trono branco estarão ali grandes e pequenos. É óbvio que o texto não diz respeito à estatura, mas ao prestígio e influência que as pessoas tiveram quando aqui viveram. Lá estarão os grandes. Quem foram eles? Aqueles que quando aqui viveram se destacaram no aspecto socioeconômico e cultural, mas rejeitaram a Cristo Jesus. De igual modo estarão ali os pequenos. Quem foram estes? Aqueles que quando aqui viveram não se destacaram no aspecto socioeconômico e cultural e de igual modo rejeitaram o plano salvífico de Deus. Em segundo lugar, diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos. Os que morreram no dilúvio, Faraó e seu exército, que foram sucumbidos pelas águas do Mar Vermelho, os que morreram em naufrágios, em acidentes, em combates marítimos, estes haverão de ressuscitar no dia do juízo final. Lembremos-nos do grande transatlântico Titanic, que afundou no dia 14 de abril de 1912, resultando na morte dramática de 1.523 pessoas. Lembremos-nos do Batom Muxiquato, que afundou na Baía de Guanabara no Réveillon de 88, matando 55 pessoas. Portanto, o mar dará os seus mortos. O juízo final está predito na palavra de Deus. Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Queiram as pessoas ou não, concordem ou não, gostem disso ou não, o juízo final está predito e vai acontecer. Agora é bom que nós destaquemos que a igreja não será julgada. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que alguns livros serão abertos, e os dois principais são o livro das obras dos homens e o livro da vida. O primeiro, o livro das obras dos homens. Neste livro há o registro de todas as obras derrapantes, sinuosas e pecaminosas que a humanidade cometeu e daquilo que o homem não se arrependeu. Vamos ler 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, mas em alguns manifestam-se depois. O que a Bíblia quer dizer é que em alguns casos os pecados praticados pelos homens vêm à tona, mas em outros casos tais pecados serão manifestos depois. Quando? No dia do juízo final. O que isso quer dizer? Que toda podridão, todo pecado lançado para debaixo do tapete e que não foi confessado, virá à tona no dia do juízo final, quando o livro das obras dos homens for aberto. Você que assiste a este vídeo pode me indagar. Eu tive uma conduta sinuosa no passado, derrapante e humilhante, mas hoje eu sirvo a Deus com dedicação, com zelo, numa profunda comunhão com Deus. Mas meus velhos erros continuam ainda inseridos neste livro? De forma alguma. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. No dia 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, uma garotinha inglesa chamada Madeleine estava no apartamento com 2 irmãozinhos menores, enquanto os pais jantavam no restaurante do resort. Madeleine desapareceu. Até hoje, a polícia portuguesa não desvendou esse crime hediondo. Deus sabe quem a pegou. No dia do juízo final, o nome do culpado vai aparecer. Na sequência, abrir-se-á o mais importante de todos os livros, que é o livro da vida. É o rol dos salvos da eternidade. Neste livro estão inseridos os nomes de homens e mulheres que venceram pela fé. Imagine a alegria que tu sentirás quando o teu nome retumbar nos portais da eternidade. Alegra-te, o teu nome está escrito no livro da vida. Em 1958, foi criada a Calçada da Fama. Foi quando ela deu início em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América do Norte. Hoje, em 2024, a Calçada da Fama tem pouco mais de 3 quilômetros de extensão, toda feita em granito especial, com estrelas rosas intercaladas e nomes de celebridades ali inseridos. São mais de 3.000 no total. O nome da luso-brasileira Carmen Miranda está na Calçada da Fama. Em 2003, a atriz Nicole Kidman viveu o apogeu de sua glória terrena quando o Comitê de Entretenimento de Hollywood definiu que o seu nome estaria na Calçada da Fama. Para questões operacionais, ela desembolsou $15 mil. No dia do ato inaugural, quando o mestre de cerimônias puxou o pano aveludado de vermelho, Nicole Kidman caiu de joelhos e histericamente começou a gritar dizendo: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu nome está escrito na Calçada da Fama." Para nós é pouco. A nossa alegria reside no fato de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando o Senhor concluir a leitura dos nomes daqueles que venceram pela fé, o livro vai se fechar. Aí os ímpios ressurretos, com corpos marcados pela vergonha, vão dizer: "Senhor, e nós?" Mas não haverá misericórdia. De uma só vez, eles serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas hoje não é o dia do juízo final. Hoje é o dia da graça. Você que me assiste, entregue a tua vida a Jesus para que o teu nome esteja escrito no livro da vida.